Olá, gente boa, muito boa noite. Estamos iniciando pela PUC TV Goiás mais uma edição do programa Papo Dinâmico. Olha o seguinte, seu time não vai bem, né? Não vai bem nas competições, está aí perdendo, não vai chegar ao objetivo lá e você está decepcionado com o seu time. Quem sabe isso pode ser um problema de psicologia esportiva. E hoje nós vamos tratar justamente desse assunto, psicologia esportiva. Vamos tratar isso com os nossos convidados aqui e vamos fazer o seguinte, vamos chamar a matéria aí que apresenta os dois e depois a gente continua o nosso debate. Adriana Bernardes é atual coordenadora do Núcleo de Estudos Psicossociológicos do curso de Psicologia da PUC Goiás. Foi diretora e coordenadora do curso de Psicologia no período de 2010 a 2015. Graduada em Psicologia pela Universidade de Brasília. Mestre em Educação Especial pela Universidade Federal de São Carlos. Especialista em Psicologia do Esporte pelo Conselho Federal de Psicologia. E doutora em Psicologia Social da PUC São Paulo. Na Psicologia Social do Esporte, atua em pesquisa, ensino, consultoria e intervenção. Edgar Guimarães é atleta de taekwondo, campeão brasileiro em 95, campeão do Brasil Open em 97, técnico da seleção goiana desde 2009, técnico da seleção brasileira universitária 2014, Campeonato Mundial da China, técnico da seleção brasileira Júnior Campeonato Pan-Americano 2017, Costa Rica, técnico da Seleção Brasileira Júnior Campeonato Mundial 2018, Tunísia, e técnico da Seleção Brasileira Escolar em 2018, no Marrocos. Nossa, e o currículo dos nossos convidados de hoje é extenso e você vai ver daqui a pouquinho, vai conferir daqui um pouquinho toda essa cultura que eles têm para passar para você. E você pode também nos acompanhar nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter e no canal da PUC TV Goiás no YouTube. Então, Edgar, como é o nome mesmo do esporte? É taekwondo? Taekwondo? Como é que fala essa expressão? Que é uma expressão chinesa, né? É coreana. Coreana. Uhum. Primeiramente, boa noite, né? É um prazer estar aqui no programa. É uma palavra complexa. São três palavrinhas, são né? São três palavrinhas. A pronúncia correta é taekwondo. Taekwondo. Isso, mas os próprios praticantes temos uma dificuldade, até porque o Brasil, norte e sul, tem um sotaque diferente. Por exemplo, no sul eles falam taekwondo. Taekwondo. Então fica complicado, né? Então eu acho que acertando o do e o tai já está legal. Taekwondo. Então a pronúncia correta é taekwondo. Taekwondo. Então você que vai gostar do esporte daqui a pouquinho, se ainda não gosta, né? Então a expressão, a palavra correta é taekwondo. Taekwondo. Isso. Doutora Adriana, obrigado pela presença aqui, muito boa noite. Também para você, viu, Edgar? Obrigado pela presença, já falou boa noite para você. Você é doutora em psicologia, especialista em psicologia esportiva, é isso? Exatamente. E para a psicologia, se aplica a qualquer esporte ou só o taekwondo? Bom, Daniel, taekwondo? Não, na verdade a psicologia se aplica onde tem... Primeiro, boa noite, né? Porque boa noite. A gente sempre dá boa noite a vocês. Psicologia é uma ciência e, como várias delas, se aplica, no caso da psicologia, ao comportamento humano. Aonde estiver um ser humano se comportando, tem trabalho para nós. O esporte, o ambiente esportivo, é um contexto específico que o psicólogo tem que dominar para saber como potencializar, como entender o que aquele humano vai sentir, vai pensar e vai fazer para se destacar, para se desempenhar e para representar aí tudo que ele tem que fazer, no caso das lutas, o taekwondo, ou seja ela qual for, né? O MMA, o boxe, esse pool que hoje está tão em moda e que é tão comentado e questionado pela psicologia. Seria normal um psicólogo fazer parte da comissão técnica de um determinado time esportivo? Daniel, o anormal é não fazer. O anormal é não fazer. A ideia de que você vai bater um pênalti sem treinar, como é que te soa? Bem ou mal? Não vou treinar para quê? Quando você bate o pênalti, só precisa da perna?
Não, precisa da perna, precisa do equilíbrio, precisa da concentração, tudo Você isso. precisa de um conjunto de elementos que não são treinados. Tá, mas geralmente, por exemplo, futebol. Nós estamos aqui com atleta, técnico e campeão de Taekwondo, né? Mas vamos falar um pouquinho do futebol, que eu sei que você especializou, fez uma tese de doutorado na PUC São Paulo, justamente em futebol. Exatamente. É isso? Isso. Então. Futebol é minha cachaça. Então, o futebol, por exemplo, geralmente o técnico é um preparador físico, uma pessoa formada em educação física, ele não tem formação em psicologia. E às vezes ele é centralizador. Ele que dá o tom para o time, ele que dá a orientação. Qual o espaço que o psicólogo teria numa comissão técnica em que o treinador seja centralizador? A ideia é que o treinador seja o nosso melhor amigo, porque ele tem que entender que o futebol não é uma ação a ser desempenhada e acabou. Ele é um sistema. Um sistema que a cabeça daquele jogador, ele depende não só da quantidade de treino físico, técnico e tático, mas, sobretudo, sobre como o mundo está girando em volta dele. Se a torcida faz pressão, se teve o salário, se a alimentação está em dia, esse sistema é um sistema que afeta o ser humano. E se esse jogador não está preparado para dar conta de um final de Champions, ele pode falhar. E falhar não tem problema ele não estar preparado para falhar e depois não dar conta de se recuperar ainda durante a partida e falhar de novo. Já aconteceu isso, Edgar, num atleta seu ter alguma dificuldade de rendimento por causa de alguma dificuldade psicológica? Olha, eu concordo plenamente com o que a doutora fez as colocações. Eu acho que a parte da psicologia dentro do esporte, ela é anormal não ter. Mas temos também uma questão que é a nossa realidade. A nossa realidade é, às vezes, não ter como manter um profissional. Entendeu? Edgar, você chamaria um treinador muito inteligente, formado em educação física, para operar o joelho de um atleta seu? Não, jamais. Por que eu escuto que os meus treinadores fazem o papel de psicólogo? Eu acho que é mais ou menos assim, doutora. Infelizmente, às vezes não temos condições de ter um preparador físico. E o técnico faz, porque também não temos que fazer a preparação física. Por mais que às vezes somos formados em educação física, porém a especialidade nossa é parte técnica e tática. Esse é o nosso objetivo ali. É unir o grupo, é ser uma liderança dentro do grupo, qualquer segmento, e manter o atleta preparado fisicamente e tecnicamente. O Taekwondo é um esporte individual ou ele pode ser coletivo também? Não, ele é individual na competição, mas ele é coletivo dentro do trabalho. Mas existe modalidade de competição com 2 atletas contra 2? Existe extraoficial, mas oficialmente o atleta ele compete, mas isso, mas o que eu falo que é coletivo é o trabalho, né? Por exemplo, alguém tem que segurar para o atleta chutar um escudo. O técnico tem que estar ali orientando. Então, eu não gosto de dizer que é individual. Eu gosto de dizer assim, você vai lá competir, mas o trabalho todo, você dependeu de pessoas. Mas um atleta que está brigado com a namorada, assim, por exemplo, isso interfere no rendimento dele? Interfere demais. Não só brigado com a namorada, como a doutora colocou, salário, política do país, qualquer coisa afeta. Qualquer coisa afeta. Qualquer a política coisa do país, inclusive. Não só afeta o atleta, como afeta o técnico também. Então, acho que talvez uma grande solução para os nossos rendimentos olímpicos serem melhor seria essa prática desse profissional. Na parte da psicologia esportiva, está dentro dos grandes centros. E aí você falou uma coisa fantástica. Sim, doutora. Quando você fala em rendimento, né, na psicologia do esporte, nós falamos muito, nós queremos o quê? Rendimento esportivo ou rendimento humano? Na verdade, nós queremos as duas coisas. Porque eu posso te ensinar técnicas de concentração, eu posso te ensinar várias habilidades que te farão focar, mas se a sua condição humana, de em determinado momento, poder ajudar ou estar atento para o que está acontecendo à sua volta, não estiver calibrada também, você pode ser o melhor chutador do mundo, que às vezes uma brincadeirinha de um colega te desequilibra. Porque eu já vi, assim, várias situações, doutora. Por exemplo, tem um time que os jogadores ganham muito bem, são muito bem treinados, porque tem preparador físico, tem nutricionista, tem psicólogo, salário em dia, certo? E outro time que, inclusive, na semana anterior a um jogo, estava fazendo greve, ameaçando fazer greve porque não recebe há 3 meses e tal. Aí tem o jogo, no domingo seguinte, aquele time totalmente complicado, sem salário, salários atrasados e tudo, ameaçando fazer greve, vai e ganha daquele outro time que está abastado. Como é que explica?
A psicologia tem alguma explicação para isso? Daniel, as motivações humanas, até para que a voz apareça, elas vêm dos mais recônditos lugares que nós temos na nossa alma. Então, a ideia de que um jogador que ganhe centenas de milhares de euros possa ser inferior àquele motivado porque ele precisa pôr um prato de comida na mesa, é por isso que o futebol é lindo, né? Porque o futebol é imprevisível na sua humanidade. Na hora que os dois estão juntos, é claro que condições de possibilidades, quanto melhor elas forem treinadas, mais chance o jogador terá. Agora, o que nos emociona? É o imprevisível. O imprevisível é humano. Sim. Ele não é absolutamente descrito a priori. Tá, mas você fala do futebol, mas no taekwondo. No taekwondo, existem situações assim de superação também? Um atleta que vem de uma situação totalmente adversa e consegue se tornar vitorioso nesse esporte? Todas as competições acontece isso, todas. É? Hoje nós temos, por exemplo, é um esporte coreano, né? Com certeza a Coreia é um grande berço. Coreia do Sul. Coreia do Sul, Coreia do Sul. E tem outros países, como Irã, como Taiwan, como alguns países da Europa que tem Aqui no Brasil, nas Olimpíadas passadas, nós tivemos uma medalha do Brasil, o Maicon Andrade, inclusive é um atleta que hoje faz parte da nossa Federação Goiana. Ah, é? Que ótimo. Nós temos uma federação hoje que já... Foi a única medalha de Goiás, nas Olimpíadas? Não, foi a única medalha, mas naquele momento ainda não era Goiás. Não era Goiás. Então, assim, realmente a questão de superar é quando, no meu entender, é quando o atleta tem toda uma dificuldade em cima dele e ele olha aquela competição, independente do esporte, e fala assim, a minha solução é ganhar. Eu só tenho uma solução hoje, ganhar para me sobreviver. Eu estou falando, não é de mundo, não é questão de Brasil, porque tem atleta, por exemplo, na África ou no Oriente Médio, que ele precisa ganhar para sustentar a família dele. Ele precisa ir numa Olimpíada, ser medalha para ele manter a família dele viva. Talvez é pior do que a nossa situação. Às vezes a gente chora muito que Brasil, mas tem lugar que é bem pior do que o Brasil. Bom, daqui a pouco a gente volta para falar do taekwondo, como esporte olímpico e das chances que você pode ter aí de ser, quem sabe, um atleta do taekwondo. Daqui a pouco.